Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o H. Vou falar com vocês hoje sobre algo diferente do que eu normalmente faço aqui no meu canal. Vou falar sobre novela. Agora, na próxima segunda, dia 31 de março, vai estrear a novela Vale Tudo. E eu fiquei em dúvida, primeiro, se eu faria esse vídeo, né, a respeito de novelas, afinal, normalmente não é o meu mote aqui, né? Mas já falei de filmes e de séries, né? Por que não falar de novela? E a necessidade realmente de um remake de Vale Tudo, já que eu considero Vale Tudo uma novela datada, né? Vou até explicar por que aqui. Vou dar alguns detalhes, uma pincelada, e caso vocês queiram que eu explique pormenorizadamente cada detalhe, vocês escrevam aqui embaixo aqui que daí eu vou fazer as minhas pesquisas e vou deixar bem claro para vocês por que Vale Tudo é uma novela datada. Então, em 1988, nós estávamos vivendo um país completamente diferente. Eu que vivi aquela época, penso que parece até que era outra dimensão, sabe? Não era o país que a gente vive hoje e era muito absurdo as diferenças sociais, as diferenças econômicas, como era o Brasil em relação aos outros países, como ele era considerado, né? Era pouco considerado, as pessoas não davam muita importância ao povo brasileiro, o próprio povo brasileiro não dava importância ao Brasil. Não que tenha mudado muito nesse aspecto, né? Ainda há um problema muito sério em relação ao sentimento de nação aqui no Brasil. Mas naquele momento havia quase uma vergonha de ser brasileiro, já que a gente, o nosso futebol não tinha conseguido mais títulos, né? Desde 70, apesar de ser a única seleção tricampeã mundial na oportunidade. Depois a Itália, né, chegou ao seu tricampeonato, mas assim havia ali uma diferença assim brutal em relação à condição do futebol brasileiro e a não conquista, né, de outros títulos. Então, a única coisa que supostamente dava orgulho ao brasileiro, a gente não tinha mais como se gabar, já que o Brasil não estava conquistando mais títulos. E economicamente o Brasil estava destruído, né? Havia uma coisa chamada dívida externa, que eu até anotei esse dado aqui, eu achei esse dado muito interessante, que naquele ano especificamente, cada brasileiro pagou 6 salários mínimos de dívida externa per capita. Então, imagine que hoje o salário mínimo está em torno de 1.500, né? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 5, 30. Então, seria algo em torno de R$ 9.000 por brasileiro hoje, né, de dívida externa. Eu não vou explicar para vocês o que é dívida externa, porque deixaria o vídeo muito comprido. E se eventualmente vocês quiserem, escreva aqui embaixo e de repente eu faço um vídeo aí a respeito disso, sobre o que é dívida externa. Hoje praticamente não existe, né? O que se fala muito é em dívida interna, mas não é uma coisa assim que impacte tanto economicamente como impactava naquela época, já que também existia uma outra coisa chamada hiperinflação. E a hiperinflação, nós tínhamos ali algo em torno de 930% de inflação ao ano. Então, era um cenário assim catastrófico, né? É, Essa novela, nesse cenário, faria muito sentido. E fez muito sentido. Tanto que foi um dos maiores sucessos aí da Rede Globo. Já que nós temos uma Maria de Fátima, que era uma das personagens principais, é, traduzindo a vontade do brasileiro de crescer, de ser bem sucedido, de estar ali no topo e de fazer isso a qualquer custo, porque a novela falava sobre vale a pena ser honesto no Brasil. E a qualquer custo é isso mesmo, ela não media esforços para crescer. É importante ressaltar que a personagem da Maria de Fátima ela não era exatamente uma pessoa pobre, né? Ela tinha ali uma casa que tinha herdado do seu avô, que era fiscal da Receita Federal, um sujeito muito honesto, e morava com a sua mãe que trabalhava. Ela então, até então, com 21 anos, estava fazendo 21 anos, não tinha trabalhado ainda e a princípio não queria trabalhar. Ela queria
como eu disse, conquistar o seu status a qualquer custo, sem precisar fazer muito esforço. Então ela achou que sendo modelo, que naquela oportunidade também era uma profissão bem glamurosa, ela poderia chegar a algum lugar. Então, essa casa que ela tinha doado por seu avô para ela mesma, com o usufruto da mãe, ela acabou vendendo, deixando a mãe na Rua da Amargura, e por aí começa o mote da novela. Então, por que que hoje isso não faz muito sentido? Porque assim, o cenário é completamente outro. Nem estou dizendo assim que o Brasil mudou da pro vinho, ou que virou um Estados Unidos, virou uma economia forte, não é nada disso. É assim, mudou muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, hoje nós temos uma inflação estabilizada. Hoje a gente não tem dívida externa. O saldo da balança comercial não vai para os bancos, né? Coisa que acontecia naquela época. Então, mesmo que você tivesse um alto índice de saldo de balança comercial, você perdia grande parte para a dívida externa, que é para os bancos externos. Como eu disse, é melhor não tentar explicar isso aí, porque pode dar um nó na sua cabeça. Hoje, então, o cenário é de ajuda do governo. Então, você tem aí um Bolsa Família, independente se você é a favor ou não, na época isso não existia. Quer dizer, o pobre cuidava de si. O SUS, que o pessoal reclama tanto hoje, praticamente não existia. Então, assim, os pobres não tinham acesso a quase nada. Não tinha acesso à saúde, não tinha acesso a dinheiro, já que o dinheiro que chegava perdia muito em poder aquisitivo para a inflação. Os empregos eram escassos. Até se havia emprego, né, pagava-se muito pouco. Então, esse cenário de dizer assim, puxa, é, é explicável dizer que vale a pena subir a qualquer custo, já que pelos modos naturais era bem difícil de se chegar, né? Você poderia querer ser honesto, mas você passava muita dificuldade para ser honesto. Tem até uma fala da Maria de Fátima que diz assim: o vovô é o último homem honesto do Brasil, dando conta que se tivesse oportunidade, cada um passaria por cima de muita coisa para conseguir o que fosse necessário, na ideia da lei de Gerson, né? Vou explicar para vocês o que é a lei de Gerson. Gerson era um jogador da seleção brasileira dos anos 70, que conquistou o título do tricampeonato mundial, e ele fez uma propaganda de um cigarro chamado Mistura Fina, no qual a máxima era mistura fina para aquele que quer levar vantagem em tudo. E como ele disse essa frase, ficou sendo conhecido como a Lei de Gerson. E a Lei de Gerson é levar vantagem em tudo. Isso traduzia muito bem o sentimento do brasileiro daquela época, né? Hoje a gente pode se dizer que a sociedade mudou um pouco, mas porque as oportunidades mudaram também. Há muito mais oportunidade hoje do que havia naquela época. Então, um sujeito que abandonasse os estudos, dificilmente ele conseguiria retornar aos estudos. Hoje você tem muita facilidade em relação a isso. Um sujeito que queria fazer faculdade, ele só tinha faculdade pública. E se tinha faculdade privada, era caríssimo, né? Então, hoje, 2025, se você estiver vendo isso mais adiante aí no futuro, talvez você não entenda, mas hoje em 2025 você tem acesso a muitas faculdades, né? É claro que continua precisando os mesmos esforços, mas você tem acesso aí à educação de jovens e adultos, que é o CEBEJA, então você pode aí fazer o seu primeiro grau, o seu segundo grau num supletivo, né? E depois disso fazer uma faculdade. Aí qualidade de ensino é outra história, outra conversa, mas você tem oportunidade, você consegue chegar a algum lugar. Ainda tem dificuldade com o emprego, ainda tem dificuldade em relação à inflação, mas não como naquela época, a inflação aqui é muito mais baixa. O poder aquisitivo é maior, o crédito é maior, e isso também está endividando o brasileiro. Mas essa também é uma questão econômica. E eu não quero assim, fugir muito ao tema do porquê da novela, né, não ter sentido entrar agora em 2025, porque eles vão ter muita dificuldade de fazer adaptações. Então, a profissão daquele momento era modelo e hoje eles querem fazer aí a Maria de Fátima ser uma influenciadora digital.
Então, assim, para ser influenciador digital não é tão simples, né? E na época havia uma agência de modelos no qual a Maria de Fátima se enganjou através de alguns contatos e tal, e aquela agência de modelos, digamos, levou ela para onde ela queria. Aqui, nesse momento, não tem agência de influenciadores digitais. Os influenciadores digitais, alguns podemos dizer que é sorte, outros têm algum tipo de técnica, né, que te leva aí a chegar em algum lugar, mas vai ser muito difícil de fazer essa tradução. E entender a índole da Maria de Fátima, que é uma excelente vilã, né, fica muito difícil traduzindo para o que está acontecendo hoje, principalmente porque passaram-se muito tempo, de 88 para cá, dá pouco mais de 30 anos, tem muita gente que não sabe, né, o que aconteceu naquele ano e não vai entender a motivação da Maria de Fátima, né? E isso pode ser um problema. Aí você tem a questão assim que era muito claro, dizer assim, pô, tem a honesta, que era a Raquel Alcioli, e tem a desonesta, que é a Maria de Fátima, a mesma família. Aí você tem uma vilã excepcional também, que é a Odete Roitman, né? E você tem, assim, poucos representantes aqui da classe que seja honesta, que seja decente. Mas você tem a irmã da Odete Roitman, que é a Celina, que é uma rica que tem índole, né? Você tem uma Solange, que é uma rica que tem índole. E daí, assim, e tem aqueles personagens trabalhadores que lutam através dos seus próprios trabalhos para chegar em algum lugar. E, evidentemente, nessa novela do Vale Tudo, você tem a Raquel Scioli triunfando, né? Como uma pessoa honesta, provando que poderia se chegar a algum lugar sendo honesta. E a Maria de Fátima triunfando até certo ponto e depois a casa caindo, como a novela vai demonstrar aí mais adiante. Mas daí assim, por que a minha preocupação em fazer esse vídeo, né? Porque o que eu entendo é que a novela em si, ela dá certo quando ela é contemporânea, quando ela explica ao público, ou mostra ao público, aquilo que você vê no dia a dia. E isso não tem mais acontecido com as novelas da Globo ou com qualquer outra novela. Mesmo a Record ali, com as suas novelas bíblicas, né, ela está utilizando os meandros ali, os trejeitos e a forma de ensinar da própria Bíblia. Então não tem assim conexão com a sua realidade. Nem estou dizendo que você não vai reconhecer a Maria de Fátima em algum dos seus colegas, algum dos seus familiares, alguém assim que realmente está disposto a tudo para chegar a algum lugar. Mas assim, não, eu diria que não é a maioria das pessoas que vai se reconhecer ou reconhecer alguém como a Maria de Fátima. E também, dificilmente você vai encontrar alguém como a Raquel Cioli, que já naquela época era uma figura que era escassa, né? Os sujeitos honestos assim no Brasil tinham uma pecha de serem bobos, né? De serem caretas, de não se utilizarem assim de falcatruas para chegar em algum lugar, porque todo mundo era esperto, todo mundo tinha o seu jeitinho, né? Todo mundo dava o seu jeitinho, o tal do jeitinho brasileiro que existe até hoje, né? Agora, aí uma Odete Roitman, por exemplo, né, que é uma pessoa que odeia o Brasil, que diz que odeia falar português e que ela só entende como civilização aquela sociedade que está fora do Brasil. Hoje isso já não cabe mais para traduzir o que é o Brasil. Tanto que o Ayrton Senna, que também é daquela época, né? Naquela época ele estava disputando seu título mundial, ele dizia que as dificuldades do Brasil eram absurdas, que ele vinha para cá e ele tinha muita pena do povo brasileiro, porque o povo brasileiro sofria muito por causa de políticas horríveis, né, de má distribuição de renda e tudo mais. A distribuição de renda melhorou muito em relação àquela época, porque a distância entre as classes A, B e C eram enormes. Então você dificilmente você tinha povos que tinham onde morar, né? O Sul Brasileiro e Habitasul chegaram a falir, né? Então depois veio a Coab, né, que começou a colocar casas assim nas mãos dos brasileiros com maior possibilidade. Mas hoje
você tem assim pessoas que têm muito mais acesso a casas do que naquela época. Então, você tem as Coabs continuam fazendo seus trabalhos, né? E as pessoas têm onde morar, né? Mas às vezes eu estou falando aqui, dá a impressão que o Brasil virou um paraíso. Não é isso, gente. Não é isso. É que eu estou dizendo que realmente em relação àquela época a situação era muito mais grave naquela época. Que hoje assim você tem, digamos, uma saída, você tem uma luz no fim do túnel. Você tem, por exemplo, um Senac, um Senai, um Sesc, né? Você tem um Sebeja, você tem uma universidade particular, um EAD. Então, assim, você tem possibilidades que naquela época não tinha. Você tem um SUS que pode estar sucateado do jeito que for, mas você tem uma possibilidade de você ser cuidado com médicos, né? Mesmo que seja demorado, mesmo que você não consiga fazer exames, que a situação seja grave, na época não tinha, né? Então, essa vontade realmente de estar na classe A, de ser bem atendido, de ser bem tratado, era uma coisa assim natural do ser humano, de dizer assim, poxa, às vezes dá vontade de ser como a Maria de Fátima, né? Porque ela faz de tudo para chegar onde supostamente todo mundo teria direito de estar. A própria Constituição de 88 falava sobre isso, né? Tem direito a emprego, tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito a tudo, mas tudo isso era violado, totalmente violado, né? E hoje, assim, de uma maneira talvez até não convencional, não tão certa, não tão correta, ou que não atinge a todos, mas você tem ali um acesso à saúde, você tem ali um acesso à justiça gratuita, né? Você tem ali, né, uma Bolsa Família, né? Então você tem coisas assim que o governo está fazendo para cumprir a Constituição, né? Talvez não de maneira globalizada, mas de maneira geral, está atingindo algumas classes, né? E está dando ali a possibilidade, né, por exemplo, não ficar tão abaixo da linha da pobreza, né? Os miseráveis não ficar com uma quantia tão grande. Aí você tem locais que arrumam ali a vaga de emprego para que a pessoa possa demonstrar ali o seu currículo, né? Aqui em Curitiba, onde eu resido, o prefeito ele fez um convênio ali com a agência de emprego e o sujeito, se tiver uma vaga para ele não paga passagem para ir até a entrevista. Então, assim, são coisas que o governo pode fazer e deve fazer para melhorar a vida do cidadão, mas que vai deixando assim, digamos, mais facilitado a possibilidade de ele ter uma vida digna, né? Então, quando você pega uma novela chamada Vale Tudo, né, e coloca num cenário tão diferenciado como é o nosso agora, talvez não seja o caso. Talvez não faça tanto sucesso. E eu posso estar muito enganado também. De repente entra aí no dia 31, o pessoal se interessa, começa a fazer sucesso, o pessoal, né, consegue adaptar a novela e tal. Eu estou falando aqui sem nenhum conhecimento do que vai acontecer daqui para diante. Só acho que não é um momento de você tentar fazer uma adaptação de uma novela tão complexa, tão datada, tão inspirada no momento que o Brasil estava passando, né? Eu acho que é muito a tradução daquela situação, né? Ou você faz isso ou você faz aquilo, ou você é honesto, você é pisoteado, é, desrespeitado, né, pelas pessoas, ou você segue esse caminho, né, terrível, né, que é o caminho da fraude, que é o caminho de enganar, o caminho de derrubar as pessoas para chegar no topo e conseguir o que você quer. Então, assim, não havia meio termo, né? E hoje eu acho que tem muito mais saída, muito mais possibilidade para você realmente não se dar bem aqui no país. Você tem que realmente fechar os olhos para praticamente tudo, né? E claro, eu estou falando assim não é assim aquelas pessoas que têm falta de tudo, porque assim, o nosso Brasil ainda tem um problema muito sério, né? Que é o do saneamento básico. Todo mundo tem saneamento básico, não é todo mundo que tem luz elétrica.
E eu nem estou falando assim desse pessoal que está nessa situação, mas eu estou falando assim que tem pessoas que têm acesso e que não chegam a lugar nenhum porque não querem realmente ter trabalho, né? Querem, sei lá, que alguém pegue pela mão e tudo mais. Então, assim, nem essas possibilidades que tem hoje haviam naquela época. E também havia uma dificuldade imensa com relação à comunicação, já que não havia computador, né? As máquinas ainda eram manuais, aí, assim, tudo que você tinha que produzir era na labuta, né? Era trabalhoso. E aí, assim, não havia efeitos especiais, então, assim, a história tinha que ser muito boa, como realmente era a história de Vale Tudo. Então, assim, eu só quis fazer uma comparação, e até já estou chegando aqui nos 20 minutos, né? Que é o meu padrão, né? Eu só quis fazer uma comparação para vocês de que essa novela que vai estrear agora, dia 31, talvez não seja exatamente o que a Globo ou os seus telespectadores precisam nesse momento. Não sei se assim o momento é de refletir sobre essa frase, né? Vale a pena ser honesto no Brasil. Porque assim tem muitos meandros, a nossa sociedade ela é muito é, cheia de dificuldades, né? Não há assim um parâmetro social, não há um senso de nacionalismo, não há um projeto de nação. As poucas coisas que são feitas assim quase dirimidas, né? Assim são feito aos poucos e nem sempre de maneira satisfatória, como assim, poxa, a educação melhorou? Melhorou, mas assim, mas e a qualidade? A qualidade já não é lá essas coisas. Mas nós tivemos um prêmio Nobel de Matemática. Então, quem que sonhava isso, né, em 1988? Há pouquíssimo tempo tivemos um prêmio Nobel de Matemática. Então, assim, há uma mudança, mas é que assim, a mudança ela é tão devagar, ela é tão a passos curtos, que parece que não houve realmente uma mudança, mas houve sim. Então, assim, foi quebrado muita coisa que a gente não, que hoje praticamente a sociedade nem soube que existia, né? Então você tem assim um governo mais eficiente, né? Você tem as coisas estão muito mais às claras, né? Você tem ali o portal da transparência, você tem a ficha limpa, né? Então, assim, coisas que eram impensadas naquela época, né? Então, hoje, assim, a sociedade melhorou muito, melhorou bastante. E essa questão não caberia tão fortemente como coube naquele momento. Vale Tudo não é novela para este momento que a gente está passando. É uma opinião pessoal, você discorde à vontade, fica à vontade aí para me questionar. Se você achar que alguma informação aqui que eu passei está errado, você me conteste, por favor, fique à vontade, porque a gente está aqui para discutir, não para brigar, né? Mas para que haja assim um conflito para um entendimento maior, para que todos possam aí dar as suas opiniões e que a gente nessa resenha aí consiga aí um denominador comum para saber o que é melhor aí para a nossa sociedade, para o nosso país, em que pese ainda está falando de novela. E você vê como é engraçado, né? Eu comecei aqui a falar de novela, acabei um pouco na política, né? Mas demonstrando que realmente o nosso país ele tem uma linha de entendimento bem diferenciada, uma linha de crescimento bem diferenciada. E realmente não é da noite para o dia que se faz uma nação, mas precisa se ter vontade política para isso. E realmente é a passos curtos, né? Um passo de cada vez. E a nossa sociedade talvez vá melhorando. De 88 para cá foram 30 anos, quem sabe daqui a mais 30 anos a nossa sociedade vai estar melhor ainda do que está hoje, né? Talvez assim com coisas que não cabem mais hoje, quer dizer, ninguém consegue imaginar um retorno de hiperinflação. Isso acabou, não existe mais. Dívida externa, coisa que não existe mais. Então, assim, a nossa educação está um pouco menor do que a gente imaginava que estaria, mas ela está crescendo. Então, assim, ninguém consegue imaginar a criança fora da escola, né? E você tem governos trabalhando para que isso aconteça, que as crianças
sejam cada vez mais estimuladas a ir para a escola, né? Então, a Vale Tudo, para ela dar certo, ela teria que mudar muito o mote da sua ideia, já que esses vilõezinhos aí de grandes corporações, né, e pessoas que querem derrubar as outras, acho que não fariam mais sucesso hoje em dia. De novo, como eu disse para você, posso estar errado. Pode ser que a sociedade brasileira ainda aceite isso, mas para mim, essa novela vai ser um grande fracasso. Também não sou adivinho, também não vejo tarô, né? Só estou constatando o que poderia acontecer a essa nova novela, dia 31 de março, que vai estrear na Globo. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Acho que vou apanhar muito por causa desse vídeo. Estou arriscando aqui o meu pescoço aí, né? O pessoal vai achar sobre isso. Mas eu acho que é um desabafo aqui que eu queria ter, que eu queria mostrar para vocês, sobre o quanto o Brasil melhorou e algumas pessoas querem fechar os olhos para isso. É muito fácil falar mal do Brasil, mas se você for fazer comparações, você vai perceber que houve realmente que houve um avanço e não um retrocesso como o pessoal quer pintar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.